e parte para a vida pública, porque ele foi promotor, mas eu acho que durante um ano, e aí ele parte para ser deputado estadual, deputado federal, por arranjos da política nacional, vai ser ministro da Fazenda, sem jamais ter tido qualquer contato com assuntos financeiros, ou não sei os da Fazenda, mas faz um trabalho, fez direitinho o que se fazia na época, né? A política de proteção do café, né? Virou governador de estado, enfim, fez uma carreira muito rápida, mas começando de baixo. Imediatamente após a Revolução de 30, Getúlio cria 2 ministérios, que deveriam ser as vitrines das mudanças que 30 anunciariam. Por isso eram chamados de os Ministérios da Revolução. Um deles, o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, e o outro, o Ministério da Educação e Saúde. Ambos eram demandas anteriores. A criação de ministérios como esse torna o Estado um ator político central em 2 áreas absolutamente estratégicas. Getúlio vai apostar fortemente na implementação de uma legislação que regulamenta o mercado de trabalho, no que diz respeito às condições de trabalho, quer dizer, horário de trabalho, trabalho da mulher, trabalho do menor, no que diz respeito a questões que regulam trabalhar e que eram demandas fundamentais da classe trabalhadora, ou seja, aposentadorias para aqueles que trabalhassem um certo tempo e pensões para famílias daqueles que por morte, por acidente de trabalho, tivessem deixado de trabalhar. E isso não existia no Brasil. Isso tem um impacto muito grande. E um terceiro lado, a organização dos trabalhadores e o reconhecimento pelo Estado dessa organização em sindicatos. Para reajustar o organismo político às necessidades econômicas do país e garantir as medidas apontadas, não se oferecia outra alternativa, além da que foi tomada, instaurando-se um regime forte de paz, de justiça e de trabalho. Ela era concreta e real. O primeiro ponto forte da repressão é a construção da Lei de Segurança Nacional. Depois do levante comunista, ele cria o famigerado Tribunal de Segurança Nacional. Vão passar por ali, cerca de 30 mil pessoas vão ser acusadas e julgadas pelo Tribunal de Segurança Nacional. É uma repressão de massa. E essas pessoas eram presas pela Polícia Especial de Filinto Miller sem nenhum direito à defesa. As pessoas eram brutalmente torturadas antes de ir ao julgamento no Tribunal de Segurança Nacional. Ele mudou a forma como os presidentes lidavam, as autoridades públicas lidavam com o público, porque um presidente falava, minhas senhoras, meus senhores, cavalheiros, autoridades, e ele começou trabalhadores do Brasil. Quer dizer, ele mudou a interlocução do chefe com a sociedade. Trabalhadores do Brasil, na grandiosa data das comemorações do trabalho, estou de novo entre vós, vindo de longe para compartilhar das vossas alegrias e dirigir-vos palavras de confiança e de fé. Quero mais uma vez louvar o operariado nacional. Ao mesmo tempo que ele tinha uma máquina de propaganda muito forte, através do DIP, com cartilhas escolares que faziam a louvação à figura do ditador, uma série de livros infantis, de biografias infantis, de livros para crianças, colocando Getúlio numa posição quase imaculada. Essa era uma das vertentes do controle da informação e, por um outro lado, a censura absoluta, aos jornais, às revistas, a qualquer outra atividade intelectual que se contrapusesse à ideologia dominante naquele período.
Todos os meios de comunicação, a partir de 37, são censurados oficialmente. Houve, inclusive, invasões de redações de jornais, destruição de máquinas, e houve a prisão de jornalistas, também, que aconteceu largamente. Quer dizer, talvez a prisão mais famosa e, ao mesmo tempo, com uma certa hilariedade, tenha sido de Graciliano Ramos, né? Que era lá do interior de Alagoas e que era jornalista, era um prefeito local e um jornalista, e criticava todo mundo, e acabou sendo preso, e ele vai produzir esse livro magnífico, Memórias do Cárcere, que dá conta de como funcionavam as prisões de Vargas. Em troca, consegue que os americanos construam a usina siderúrgica de Volta Redonda, que se tornaria o maior símbolo da industrialização do país. Volta Redonda, criação de Getúlio Vargas, bem simbolizava a base da libertação econômica do país. O Brasil ficou ao lado dos aliados, embora se dissesse que os pendores de Getúlio eram pró-nazistas. O Brasil ficou ao lado dos Estados Unidos antes mesmo dos Estados Unidos entrarem em guerra. Cedeu aquelas bases lá no Nordeste, vendeu materiais estratégicos e só não entrou na guerra assim que ela começou, porque, a pedido do governo dos Estados Unidos, os países americanos optaram por uma posição de neutralidade. É que o Roosevelt não tinha condições internas dos Estados Unidos de entrar também na guerra. A volta da Itália foi outro momento decisivo dessa modificação. Quer dizer, o militar brasileiro da FEB lutava contra ditaduras. Na Itália, na Alemanha, eram ditadores fascistas e nazistas. E voltava para o seu país sob um ditador. Então, ali eu acho que isto foi extremamente importante para derruir de vez o embasamento que o Getúlio tinha para manter-se como ditador. O Exército ficou contra ele, né? A UDN, que já era contra ele, que era um empresariado mais do campo financeiro, entendeu? Né? E industrial. O capital estrangeiro ficou contra o Getúlio, os americanos ficaram contra o Getúlio, não ficou ninguém com o Getúlio, só os trabalhadores, só os sindicatos. Primeiro brutus importante da história brasileira, compreendeu? Foi o Dutra. Foi eleito pelo Getúlio porque senão conseguiu um voto na rua de ninguém. O Getúlio disse, é o candidato que eu indico. E o povo votou no Getúlio, através do Dutra. Pois bem, o Dutra chegou no governo, creia, nem respondeu o telegrama que o Getúlio mandou para ele felicitando. Voltou às costas do Getúlio. O Getúlio ficou lá. Quando terminou o prazo, ele veio, assumiu o Senado e começou a fazer discurso de oposição. As eleições à sucessão de Dutra se aproximavam. Numa entrevista ao jornalista Samuel Weiner, aqui na Fazenda Itu, em 1949, Getúlio Vargas anuncia a sua candidatura. A entrevista do Samuel Weiner, realmente ela detona nacionalmente a candidatura ou já se falava da candidatura do Getúlio ou isso era muito prevista, essa possibilidade? Ela foi circunstancial, a entrevista em si, mas eu penso que ela acaba catapultando, de certa forma, essa perspectiva, né? Quer dizer, o queremismo é a grande marca. O historiador Jorge Ferreira ele mostra isso num artigo muito importante sobre o queremismo, de que havia uma base social muito grande de apoio político ao Getúlio. Queremismo significava queremos Getúlio, porque eles queriam democracia, queriam eleição, queriam a Constituinte, mas que o Getúlio ficasse na presidência da República. Por quê? Porque achavam que, derrubado o Getúlio, o novo governo iria liquidar muitas das medidas que ele tinha tomado como presidente desde 1930. A Constituição de 37 seria adaptada a um novo modelo democrático, mas mantendo as normas de política econômica nacionalista do Getúlio e as normas de política social da legislação trabalhista adotada por ele. O Brasil de
norte a sul, vai lutar pela conquista. Conhece os braços fortes de progressista e trabalhista. O povo tem confiança e com ele venceremos. Ademar e Getúlio é esperança. Nós queremos, nós queremos, nós queremos. Mas a vitória sobre velhos adversários reacende ressentimentos e deflagra uma oposição implacável. O Getúlio, quando retorna ao poder em 51, ele retorna sob pressão. Desde o primeiro momento em que ele pôs de novo os pés no catete, desde o primeiro minuto de governo, ele vai enfrentar uma oposição feroz, não só no Congresso, né, mas também na imprensa. A imprensa, naquele momento, fez um trabalho virulento e violento e sistemático, né, de desconstrução do governo e de desconstrução do Getúlio. Ele sabia que, ao voltar ao poder numa situação de democracia, ou seja, ele não era mais o ditador, ele não era mais aquele que simplesmente eliminava os adversários, mandava fechar o Congresso e prender os inimigos, agora ele tinha que conviver com a imprensa livre e com o Congresso funcionando. A primeira coisa que ele fez foi construir um ministério de coalizão, né? Ou seja, ele chamou inclusive a própria UDN para fazer parte do seu governo, né? E quando há uma reforma ministerial, a UDN inclusive passa a ser no ministério o partido praticamente majoritário. Ele tentando a todo momento cooptar a UDN. Só que, ao mesmo tempo que ele fazia essa composição política no Ministério, que de certa forma engessava o seu governo, o que é que ele fez espertamente? Ele criou uma espécie de ministério paralelo, uma assessoria econômica, né? Esse era o nome que ele deu, né? Uma assessoria econômica que tinha como missão, trabalhando dentro do próprio Palácio do Catete, a missão de fazer os projetos fundamentais de desenvolvimento do país. Um grupo que ficou, inclusive, apelidado de boêmios cívicos. Os boêmios cívicos, porque, segundo Getúlio, ficavam até alta madrugada com a luz acesa do palácio trabalhando. É daí que surgem os projetos da Petrobras, da Eletrobras, do BNDES, do Banco do Nordeste. Ou seja, é aí que está a matriz, né, a alma e o coração desse período em que Getúlio governou, né, sob o regime democrático. E é o momento em que ele mais sofre, mais apanha da oposição. Esse período de 51, 54, ele, embora seja um regime democrático, a estrutura de repressão de informação, ela está ali embaixo, principalmente pela permanência do DOPS, o Departamento de Ordem Política e Social, que é uma polícia política que está trabalhando. E tem um nicho, né, que está dentro do poder, que é a guarda pessoal do presidente da República. Se diz é que a tentativa de matarem o Carlos Lacerda, na qual resultou a morte do Major Rubem Florentino Vaz, é que desencadeou a crise. Não, a crise já estava latente. Já tinham tentado o impeachment dele, diziam... alguns civis diziam, como Otávio Mangabeira, diziam publicamente, isso não era conspiratório, não era entre quatro paredes, assim, só o golpe militar vai derrubar o Getúlio. Quer dizer, o plano vinha lá de trás. E, vamos dizer, o plano foi acelerado e precipitado pelo atentado contra o Carlos Lacerda. A morte do Major Rubens Vaz, ela é, para usar um chavão, ela é a gota d'água que faltava, né, em uma questão que já estava transbordando há muito tempo. E o cadáver do Major Vaz oferece às oposições a oportunidade de, aí sim, né, bater de frente, né, contra o governo, contra Getúlio. E ele acusou o golpe, né? Os testemunhos todos indicam que ele teve a legítima consciência, a clara e a nítida consciência de que, de fato, a bala que matou o Major Vaz, na verdade, o acertou pelas costas também. O suicídio do presidente comove a nação, desarticula o golpe planejado pela oposição e transforma Getúlio Vargas num mártir. A notícia chegou no Ministério da Guerra, no centro do Rio de Janeiro, e o general Zenóbio comunicou que o presidente
tinha decidido se licenciar, vários generais protestaram, mas licença, ele tinha que ter renunciado, não sei o quê. Aí o Zenóbio cometeu uma fraqueza e disse, não, a licença é pro forma, não é para valer, porque ele não volta mais. Essa notícia que tinha feito esse caminho de ida até o Ministério da Guerra, fez o caminho de volta até o Palácio do Catete. E foi comunicada ao Getúlio. E ele até disse para o irmão Benjamin, quer dizer que eu estou deposto, vivo eu não me entrego. Decidiu tomar aquela atitude porque ele sentiu que o povo brasileiro ia ser esmagado por aquela força reacionária que surgia. Primeiro, ia desmoralizá-lo, né? Fazendo com que todas aquelas acusações se transformassem em verdades, né? E ele ia ser massacrado moralmente. Então ele não quis ser desmoralizado. Ele achou que, jogando aquele manifesto, que foi a Carta Testamento, ele, dando o aval da sua vida, dizer, olha, isso é tão verdade que eu vou dar minha vida. Atenção, atenção, ouvintes. Além do bilhete deixado pelo presidente Vargas, há uma carta encontrada ao lado do seu corpo e que diz: mais uma vez, as forças que os interesses contra o povo coordenaram, novamente se desencadeiam sobre mim. Não me acusam, me insultam. Não me combatem, caluniam-me. Não me dão o direito de defesa. Precisam sufocar a minha voz e impedir a minha ação para que eu continue a defender como sempre defendi o povo e principalmente os humildes. Essa carta tinha várias vias. Uma ele entregou para o Jean Goulart, futuro presidente Jean Goulart, que deveria ir nessa noite do Rio para Porto Alegre entregar esse documento ao governador Ernesto Dornelles. Outra via, o Getúlio, antes de se matar, deixou na mesinha de cabeceira no quarto dele. Quando ouviram o tiro, entraram no quarto, ele teve ainda alguns minutos de vida, e por incrível que pareça, morrendo, ele sorriu para a dona Alzira e para a dona Darcy, mulher dele. Talvez já sentindo que a tragédia do suicídio era, ao mesmo tempo, um triunfo, o maior triunfo político da vida dele. Curiosas, entendeu? Incendiaram os órgãos do Diário Associado, incendiaram o consulado americano, tinham até uma empresa, que não era nada, disse importador americano, quebra importador americano. Os comunistas, compreendeu, estavam assombrados, vendo que aquela multidão estava queimando a Tribuna Gaúcha, que era o órgão, o jornal do Partido Comunista. Assombrado, e por que aquilo? Porque o Partido Comunista já estava fazendo causa comum com os que queriam derrubar Vargas. A multidão se apercebia daquilo. Na história do Brasil, eu chegaria e me atreveria a dizer, né, que a gente poderia, assim como a história da humanidade é dividida em AC e DC, na história do Brasil a gente poderia dividir em AG e DG, antes de Getúlio e depois de Getúlio. O Brasil era um e o Brasil passou a ser outro, né, com tudo o de positivo, mas também com tudo de negativo, né, durante esse processo de transformação, né, da realidade do país.